Olá, bom dia. A pesquisa de uma multinacional de recrutamento aponta o brasileiro como o trabalhador mais estressado do mundo, 42%. Em seguida, vem os trabalhadores do Chile e depois da Austrália. E sabe onde esse número é mais baixo? Na França, com 2%. Lembrando que a média mundial de estresse e ansiedade no trabalho é de 11%. Entre os principais motivos, a carga excessiva de trabalho, em primeiro lugar, a falta de reconhecimento e depois as questões econômicas. Vamos ver a opinião nas ruas sobre isso? Eu comecei assim, passar mal, chorar. Aí a moça não quis deixar eu comer um pedaço de pão. Aí eu comecei a ficar ruim, passar mal. Aí quando foi ver, estava 800 minha diabetes, que eu peguei do estresse do trabalho. E eu trouxe ela para passar para o médico. E tem hora que ela fala que não quero trabalhar, tô vendo comida na minha frente, então é o estresse. O brasileiro hoje trabalha sob pressão, né? É só metas, né? O cliente me estressou, quis me humilhar bastante e eu, como o cliente tem razão, né? A gente segura sempre pra gente e não é muito bom. Deu vontade de falar tudo que eu queria pra ela e eu acabei falando com a colega do lado, né? Muito chata entre eu e ela, porque eu trabalho com ela, né? Eu tive que chegar nela e pedir desculpa. Eu sou segurança e adquiro muita atenção. 100%. Tem que estar observando tudo e é estressante. Eu acho que relacionamento, né, entre as pessoas tá difícil, viu? Melhorou o relacionamento, melhora tudo. Melhora, né? A comunicação com as pessoas, né? De uma maneira mais social, mais também, né? Por que o senhor acha que o brasileiro é tão estressado no trabalho de uma forma geral? Devido não só ao salário, mas assim a carga de funções exercidas na sua profissão. A pessoa não tem tempo para nada, a carga horária é muito alta. O que precisaria mudar no trabalho? Eu acho que mais companheirismo. As pessoas serem mais amigas uma da outra, né? Porque hoje em dia tem muita falsidade, né? E você, o que pensa sobre esse assunto? Mande sua opinião, faça a sua pergunta, você da região de Campinas, região de Ribeirão Preto, região central do estado, sul de Minas e também participe pela internet. Nosso entrevistado aqui no estúdio, Carlos Alberto Nascimento, que é coach e treinador, master treinador comportamental. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, satisfação estar aqui com você. Obrigada. De Ribeirão Preto, quem participa com a gente é o psiquiatra Mário Juruena. Bom dia, doutor Mário, obrigada pela participação. Bom dia. Bom, a gente tem aqui esse estudo, foi publicado pela revista Exame, que também publicou um outro estudo mostrando que o trabalhador brasileiro rende muito menos que o trabalhador americano. É claro que são realidades completamente diferentes, mas é um número que chama atenção, porque fala que o trabalhador americano trabalha 5 vezes mais, na verdade, rende 5 vezes mais que o trabalhador brasileiro. E, ao mesmo tempo, nessa outra pesquisa mostra que a carga excessiva de trabalho é apontada como aí o principal motivo de estresse no trabalho. Não parece uma contradição, Carlos? Parece ser uma contradição, mas é um fato. Nós temos vivenciado isso no nosso dia a dia, nós temos procurado compreender melhor essa realidade para poder dar nossa contribuição no sentido de criar novos paradigmas, né? Evidentemente que há uma série de métricas, uma série de variantes que leva a essa leitura. De forma alguma nós podemos imputar essa responsabilidade da baixa produtividade brasileira ao trabalhador, né? Então nós temos variantes de responsabilidade do setor de gestão pública, dos governos nas suas esferas, temos as variantes também relacionadas evidentemente à classe empresarial e evidentemente temos também as variantes que são, vamos dizer, de responsabilidade dos próprios trabalhadores. E a gente vai pontuar cada um desses detalhes, né, da pesquisa daqui a pouquinho, porque a gente tem que entender melhor o estresse. O estresse pode afetar todo o corpo, mas o coração é um dos órgãos mais prejudicados, mesmo em pessoas saudáveis e que não estejam no grupo de risco para doenças cardíacas. Vamos entender por quê. O estresse causa alterações nas células, enfraquece o sistema imunológico e acaba aumentando a incidência de doenças. No coração, o batimento cardíaco fica mais acelerado quando a pessoa enfrenta uma situação estressante. Isso acontece porque há um aumento na produção da chamada noradrenalina, que é um dos hormônios que mais influenciam no humor e na ansiedade. Nesse caso, a pressão arterial também sobe e o músculo cardíaco pode ser sobrecarregado, levando ao infarto.
E olha só, os problemas cardíacos relacionados ao estresse acontecem mais nas mulheres do que nos homens. E vamos agora a Ribeirão Preto conversar com o psiquiatra Mário Juruena. Doutor Mário, a gente pode dizer que o estresse, e agora o estresse no trabalho, especificamente, é o mal do século? Sem dúvida, Hebe, a gente tem acompanhado no Brasil e no período que tive também na Inglaterra, como que situações estressantes durante o trabalho podem afetar o que essa matéria trouxe um pouco antes, a questão de situações de estresse levando à ansiedade, levando à angústia, isso se manifestando em todo o organismo do trabalhador, né? Como o colega estava colocando, situações relacionadas principalmente a más condições de trabalho, as dificuldades do transporte para chegar ao trabalho, dificuldades de relacionamento, são fatores que aumentam a ansiedade do indivíduo e, com isso, há uma descarga muito grande de substâncias endógenas, como a noradrenalina, que vão acelerar o ritmo cardíaco, prejudicar e desencadear outras doenças, como doenças neurológicas, doenças da imunidade, né? Então, o trabalhador estressado fica muito mais propenso a desenvolver alguns quadros, né? E a gente acha que vai poder falar sobre isso também. Agora, doutora, a gente fala muitas vezes de estresse, momentos de estresse e da doença estresse. Como é possível diferenciar isso? Essa é uma boa pergunta, Hebe, porque, na realidade, as pessoas que se estressam no trabalho, elas têm uma maior vulnerabilidade, elas são mais propensas a serem sensíveis a um ambiente estressante. Muitas vezes nós temos pessoas que estão no mesmo trabalho, né, e reagem de maneira diferente àquele ambiente estressante, aquelas más condições, né? E isso é algo que a gente vem estudando na USP, na Universidade de Londres, que a gente tem observado de que pessoas que sofreram situações de estresse quando eram crianças, quando eram adolescentes, ao enfrentarem as situações adversas do trabalho, e essa pesquisa mostra que o Brasil, de alguma maneira, propicia ambientes de trabalho estressantes, com poucas condições, com carga horária, essas pessoas mais vulneráveis, que sofreram algum tipo de maltrato, de perda, de abuso na infância e na adolescência, vão ser aquelas que mais facilmente vão desenvolver a doença do estresse. Outras que não têm essa propensão vão reagir ao estresse no ambiente de trabalho, né, de alguma maneira depois com lazer, com a família, com mudanças de atividade, superam esse momento de estresse. Mas essas pessoas mais vulneráveis, que já têm uma história, né, no seu desenvolvimento para desenvolver a doença do estresse, vão ser mais vulneráveis. E aí podem desencadear outras doenças associadas, muito frequentes, não só as físicas, como infarto, doenças imunológicas, mas doenças emocionais, como a ansiedade e a depressão. Ok, obrigada, doutor. Bom, diante disso, aprofundando um pouquinho mais o diagnóstico do estresse no trabalho, existem profissões que têm que lidar com o estresse porque isso faz parte do dia a dia, um policial, um segurança, sim, o próprio jornalista, né, o médico, o professor. Isso está no nosso ambiente, não tem como ficar livre do estresse. Agora, já outras profissões não, né? Então, como que é o preparo do profissional, no caso, a sua área de treinar, né, de treinador comportamental, como é que se treina um profissional para lidar com isso, quando isso está dentro da própria profissão dele? Na verdade, o que nós fazemos é buscar um centralismo do próprio eu, né? Dialogar, criar situações que possa levar a pessoa a fazer uma reflexão aprofundada e ela encontrar, de fato, quais são as suas barreiras de urgência, as suas barreiras limitantes. Fato é que nós trazemos já desde a nossa infância várias dessas barreiras, quer seja a nossa timidez, quer seja a nossa insegurança, os nossos medos, e a somatória desses sintomas acaba canalizando, evidentemente, para um grau de desequilíbrio, inclusive o próprio estresse. É porque às vezes a gente olha como... É mais fácil, né? Olhar o problema no outro do que na gente mesmo. Sim. Então o problema é o chefe, é a empresa, é o salário... Né? Não existe isso? Não, existe isso não só no ambiente do trabalho, como nós nos condicionamos ao longo da nossa vida a nos posicionarmos exatamente assim, né? Nós procuramos sempre os responsáveis pelas situações. Quando nós esgotamos todos os responsáveis ao nosso entorno, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus, né? Que Deus quis assim, porque as coisas são realmente assim, e não são, né? Na verdade, nós precisamos buscar
uma reflexão, criar elementos fundamentalistas que possam trazer você para um processo de equilíbrio, tanto do seu lado profissional, mas também do seu lado pessoal. Você não consegue, a prática tem nos ensinado que você não consegue desenvolver e centrar o seu profissional dissociado do seu pessoal. Não existe aquela situação, né? Eu deixo meus problemas em casa, ou quando chega em casa, fala que deixou os problemas do trabalho. A gente é um só, né? Na prática, isso não existe. O nosso cérebro não consegue fazer essa dicotomia. Agora, Sr. Carlos, sabe um lugar bom para tirar o estresse, para acabar com o estresse? A roça. A roça. Adoro. Então, vamos saber o que o Caminhos da Roça prepara com a Cíntia Mitsumori. Bom dia, querida. Conta pra gente. Oi, Hebe, bom dia. Muito bom dia também para todos que nos assistem. Hoje é dia de deixar o estresse da semana de lado para falar das tradições, da cultura e dos costumes da roça. O nosso programa dá boas-vindas para o final de semana com a 4ª reportagem da série Nos Caminhos do Vinho. A parada da nossa equipe é em Vinhedo, interior de São Paulo. Uma cidade com esse nome, a gente logo adivinha que uva e vinho fazem parte da história. Conhecida pela fabricação de vinhos de mesa de qualidade, os produtores investem agora na cultura de uvas para vinhos finos. E o Fernando Kassab está numa fazenda centenária para ensinar uma receita caipira, purê de abóbora com espinafre. E para espantar de vez o estresse, o Mazinho Quevedo traz 2 duplas, os irmãos Fabrício e Gabriel e Nilson e Jorge, que chegam só com modão de viola. O pessoal de casa vai poder conferir antes de cada intervalo também as fotos que eles enviaram aqui para a produção do nosso programa. Daqui a pouquinho, tudo isso no Caminhos da Roça, Hebe. Ok, Cíntia, obrigada. Vai ser bom então para desestressar um pouquinho. O IPTV Comunidade volta daqui a pouco. Hoje na IPTV Comunidade nós estamos falando sobre o estresse no trabalho. Nós vamos ver agora um caso de afastamento de trabalho por causa do estresse. O exemplo vem de Varginha, no sul de Minas. Uma professora com mais de 20 anos de sala de aula. Ela teve que mudar de função por causa da doença. Acompanhe. Foram anos de dedicação às salas de aula. Marta foi professora de Ciências e Biologia por mais de 20 anos na rede estadual de ensino. Mas há algum tempo o trabalho trouxe problemas. É uma atividade que exige muito. E as cobranças, os excessos, o excesso de trabalho, o excesso de preocupação. Eu comecei a sentir muita insônia. A princípio, um cansaço inexplicável, que eu não sabia de onde vinha aquele tamanho daquele cansaço, uma estafa, sem uma causa definida, muitas crises de enxaqueca, chorava à toa também. A professora procurou um médico, que diagnosticou o estresse. Marta ficou 6 meses afastada. Cheguei a tomar 5 medicamentos por dia. E depois foi tirando a medicação, foi tirando. E hoje, não, graças a Deus, eu não uso remédio. Esse problema de saúde, ele não sara de repente. Você sempre tem algumas recaídas, tem que ficar sempre alerta com ele. Então, eu sempre tomo esse cuidado de voltar ao médico para ver como é que está o andamento. A gente faz uma análise, procura medidas alternativas, fazer uma atividade física. Religião me ajuda muito. E apesar de todo o estresse sofrido, ela aprendeu uma lição. É nunca duvidar que seu corpo tem limites. Você tem que sempre lembrar disso e cuidar disso. Não ter vergonha, não ter medo de olhar para você e reconhecer o que você sente e procurar as soluções. Tá aí uma dica importante dessa senhora. E vamos agora a Ribeirão Preto com o Dr. Mário Juruena, psiquiatra. Doutor Mário, essa senhora já colocou uma série de sintomas, né, que ela sentiu. Agora, de uma forma geral, esses sintomas coincidem ou cada caso é um caso? Eu penso que a professora de Varginha, né, ela foi muito feliz, ela foi muito didática como professora, explicando os principais sintomas da doença do estresse, né? Ela mencionou para nós o cansaço, a fadiga excessiva, né, que um trabalhador que é submetido
a uma carga. A gente sabe como os professores no Brasil, eu sou professor universitário, tenho até um pouco mais de reconhecimento, né, do que os professores primários e de ensino médio, na questão de remuneração, de carga horária, e isso vai gerando o estresse, um cansaço, alteração no sono, como ela mencionou bem, a insônia, né, enxaqueca, dores de cabeça. Então, esse sistema todo fica desregulado, né? O indivíduo que é suscetível, não é todos os professores que vão passar por isso, mas aquelas pessoas que são mais vulneráveis, como eu estava dizendo, vão ter reações no organismo, né? O sistema físico, cardiovascular, o sistema neurológico, a enxaqueca, ela mencionou bem, o sono, tudo isso vai ficando desregulado no indivíduo que é submetido a uma carga de estresse. E ela trouxe também a questão da ansiedade, do choro, que aí começa a caracterizar um quadro muito frequente nos trabalhadores que se estressam, que desenvolvem a doença do estresse, que é a relação de desenvolver a síndrome depressiva, né? Então, a depressão é uma consequência natural do estresse para a ansiedade, da ansiedade para a depressão. E aí o tratamento melhor, sem dúvida, é a integração de uma abordagem médica, psicológica, né? Psicoterapia e medicação ajudam no tratamento a médio prazo. Ela também foi muito feliz em falar a questão do tratamento, dizendo que é importante persistir no tratamento, né? Trazer questões de lazer, reconhecer os próprios limites do organismo, do corpo, desenvolver a espiritualidade, como ela falou, ajuda bastante também. Então, uma série de fatores, eu acho que foi um depoimento muito feliz que foi colhido lá em Varginha, né? Ok, doutora, obrigada. Bom, e quando a gente fala do trabalhador, no caso dessa senhora, é uma profissão estressante, né? Muito mais hoje do que há algum tempo, né? Ser professor. Agora, a responsabilidade também da empresa. A gente está falando muito do trabalhador, né? Vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Quando a pesquisa aponta carga excessiva de trabalho, isso significa que as empresas estão contratando menos e estão sobrecarregando aquelas pessoas que estão empregadas. Sim. Esse processo vai se voltar contra a empresa. É óbvio. É óbvio. E por que continua dessa forma, a empresa não toma uma atitude, as empresas de uma forma geral, para mudar esse quadro? A economia brasileira hoje, ela sinaliza para um processo de estagnação. As empresas não conseguem aumentar a sua produtividade, por mais que nesse último período elas tenham, de fato, elas conseguiram dar um salto muito significativo nos seus processos de automação, na gestão dos seus projetos, na gestão de inovações. Qual é a grande questão dessa estagnação hoje? É justamente essa carga excessiva, essa cobrança excessiva, essa exploração excessiva sobre os trabalhadores, né? O que nós temos sinalizado para o setor patronal é que há uma necessidade premente de você readequar, realinhar, abrir um processo de investimento agora no desenvolvimento estratégico da pessoa. Você não pode, não é mais passível de compreensão humana, inclusive, que as empresas continuem a aprofundar o grau de exploração do ponto de vista dessa condição subhumana da relação de trabalho. Até porque a outra contradição aí no mundo do trabalho é que muitas vezes as empresas exigem qualificação constante. Sim. E qual trabalhador vai ter condição de se qualificar e oferecer para a empresa aquilo que ela precisa, se ele não tem tempo, Exato. Ou se ele ali no trabalho ele já esgota todas as energias possíveis e imagináveis, né? O que sobra para ele se qualificar? É altamente contraditório. Né? Então, a saída para isso que nós temos apontado é que você tem sim ainda uma reserva, vamos dizer assim, de energia dessas pessoas, né? Mas o que você precisa necessariamente criar novos hábitos nessas pessoas, promover novos hábitos para que elas possam assimilar de uma outra forma a carga excessiva. Ou seja, são várias coisas que precisam ser reorganizadas, né? Menos cobrança e melhor reposicionamento. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a PTV Comunidade está de volta. Hoje na PTV Comunidade nós estamos falando sobre o estresse no trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ver aliás, agora nós vamos ver ao vivo uma participação de São Carlos, num ambiente muito estressante, onde as pessoas atendem telefone o dia inteiro, muitas vezes quem está do outro lado da linha está mal-humorado, é mal educado, que é o call center. Vamos lá com a Gláucia Santiago. Gláucia, bom dia, querida. Conta pra gente, então, você está aí no call center, é um estresse muito grande trabalhar nesse tipo de função, não é? Atendendo telefone todo dia, toda hora.
Bom dia, Hebe, bom dia a todos. Por enquanto, aqui onde a gente está, o clima está bem agradável. Nós estamos num café aqui desta empresa de call center, momento de intervalo dos colaboradores, o pessoal está batendo um papo, relaxando um pouquinho, mas a gente sabe, a rotina por aqui é sim bem estressante, atender ao público não é fácil, é uma tarefa tensa. Eu tenho aqui comigo alguns colaboradores que vão explicar pra gente. Débora, essa rotina de vocês, como é que é? É tenso mesmo? É bem tenso, mas precisamos, né, passar essa segurança e essa calma para o segurado, porque geralmente já está numa situação de estresse, né, já está muito nervoso, então precisamos de uma forma assim bem calma poder sanar o que ele está precisando. É difícil lidar com o público? É complicado, tanto tem aquela pessoa que compreende, tanto tem aquela pessoa que fica muito tensa e praticamente às vezes não ouve o que você fala, mas aí você tem que contornar a situação e tentar procurar resolver da melhor forma. Tá, ok, obrigada. Lucas, é difícil lidar com o emocional de vocês, o emocional de quem vocês atendem, como é que é esse trabalho? Sim, realmente é complicado mesmo, mas o mais gostoso de tudo é que quando a gente finaliza a ligação, o cliente ele sai da ligação até mesmo elogiando a empresa, elogiando nós colaboradores. E até mesmo é um trabalho muito gostoso de se fazer. O estresse ele acaba mesmo atingindo até mesmo o nosso físico, a nossa mente, mas, no entanto, a empresa ela proporciona muitas coisas boas para nós, para desestressar mesmo. Vocês estão num espacinho aqui de convivência, no bate-papo, isso ajuda? Esse é o escape de vocês? Sim, sim, nós temos pausa 10, até mesmo outros tipos de pausa, que podemos vir tomar um café, conversar com os amigos e falar bem da nossa empresa que estamos aqui. Legal, obrigada, Lucas. Olha só, além do café aqui, Hebe, a empresa tem outros locais, outros espaços em que o colaborador pode dar uma relaxada, pode descansar um pouquinho, pode tirar um pouco desse estresse. Daqui a pouco eu volto para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente tem aqui de iniciativa para ajudar ninguém a ficar tão estressado assim no trabalho. Ok, Glaucia, obrigada pela participação. Daqui a pouco a gente volta. Bom, é importante realmente, né, ter aquele momento, né, de relaxar que a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora, essa participação mostrou o seguinte, o atendente, ele tem que muitas vezes lidar com a falta de educação, né, da pessoa que liga, e a pessoa que está ligando e também está sofrendo, muitas vezes fica horas ali no telefone. E é interessante, nesse momento, um se colocar no lugar do outro, ou seja, o atendente saber que está vindo uma pessoa muito brava, porque está horas esperando, ou então porque está com um problema grande que não consegue resolver, e ao mesmo tempo também a pessoa vê que aquele atendente não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, ele está trabalhando na empresa, mas não é o direto responsável por aquele problema, né? Essa a gente sempre se colocar no lugar do outro no trabalho, no lugar do chefe, o chefe no lugar do funcionário, isso ajuda a diminuir o nível de estresse? Além de ajudar, eu diria que é imprescindível, né? Nós devemos sempre nos espelharmos. Agora, as pausas que são utilizadas nas empresas, elas devem também sempre ser acompanhadas de um processo de readequação, de treinamento desses colaboradores para que eles possam também ter esse equilíbrio na área pessoal, né? Não só se equilibrar para atender bem o consumidor, atender bem o outro lado, mas que ele possa sair da empresa e também estar na sua vida pessoal, também buscar estar equilibrado, porque no dia seguinte ele vai voltar, né? E necessariamente ele precisa voltar equilibrado. É a junção, novamente aparece aí a junção do pessoal com o profissional. Porque senão você acaba potencializando, inclusive, naquele momento de intervalo, as angústias. Exato. Aí um começa a falar mal do outro e aí, quando volta, a coisa está pior ainda. Ou então, quando você não fala, você somatiza, que aí nós vamos cair naquela relação de doenças que o nosso colega doutor de Ribeirão já elencou. Olha, o Odair Roberto, da região central, ele é bancário, profissão extremamente estressante, não deveria ter um regime de aposentadoria diferenciado, mulheres 25 anos, homens 30 anos, já foi assim algum dia no passado, ele pergunta. Eu, particularmente, penso que sim, né? Situações como bancários, policiais, professor, todas essas categorias que nós já elencamos aí, que tem um alto grau de impacto, de estresse, né? E de outras situações, não só estresse, mas de outras situações somatizantes, evidentemente que o arcabouço legal
deveria ter um olhar diferenciado, sem dúvida nenhuma. Olha, a Carolina, da região de Campinas. O estresse no trabalho reflete em todos os campos da nossa vida. Sou trabalhadora da saúde pública de Campinas, tenho tentado a redução da carga horária, com redução de salário, há 7 anos. Além de não obter a redução, trabalha com metas e produção a ser seguida. Isso gera muito estresse. Então, ela pergunta, é uma situação muitas vezes que a pessoa depende do trabalho, gosta do trabalho, se formou para aquilo e ela não consegue se desvencilhar em função disso. Então, quando a gente fala, né, o senhor falou sobre o fato do trabalhador ter que buscar dentro dele alternativas, mas existem coisas que realmente não estão ao alcance do trabalhador. Sim. E ele não pode mudar de emprego. Exato. E aí? Então, na verdade, o que nós apontamos? Aquilo que não está na nossa governança, ou seja, quando você não consegue objetivamente mudar ao seu redor, mudar a empresa, por exemplo. Claro que todas as lutas classistas, elas devem ser pautadas. O que nós indicamos ao trabalhador é que ele não se prenda, né, que ele não tenha uma compreensão e que ele não se prenda apenas na sua luta anti-estresse no trabalho. Porque, na verdade, essa coisa do estresse no trabalho é apenas parte de uma carga somatizante que ele já traz desde a infância. Então, é importante que ele trabalhe essa questão no ambiente, né, laborativo, mas que ele tenha sempre, né, em mente também que ele deve cuidar de outras situações, de outras barreiras limitantes que provavelmente somadas estão resultando nesse estresse mais aguçado no ambiente de trabalho. E nós vamos agora a Ribeirão Preto com o Dr. Mário Juruena. Dr. Mário, as pessoas que estão vivendo um momento de estresse e não tem recursos dentro delas, né, para lidar com isso, e isso acaba realmente gerando até a doença. Mas existem momentos em que a pessoa realmente consegue superar com alguns recursos que ela tem, principalmente aquele momento de estresse que sente até aquela dor no peito, né? Existe alguma alternativa preventiva dentro da medicina para lidar com isso? Sem dúvida que a gente consegue, de alguma maneira, ser menos sensível às situações de estresse. Então, essas pessoas mais vulneráveis, né, como o colega está colocando bem, né, que não conseguem separar o pessoal do trabalho, já trazem uma carga de estresse ao longo da sua vida, desde a infância, adolescência, essas pessoas vão ter uma maior predisposição a desenvolver a doença do estresse. Se ela consegue, de alguma maneira, né, arrumar momentos, achar momentos na sua vida, né, que ela consiga, como mostrou no call center ali de São Carlos, ter um momento de lazer, não só no trabalho, né, mas também na vida familiar, a vida familiar ser um momento desestressante, às vezes acontece exatamente o contrário. A vida do indivíduo, né, ele, em casa, ele se estressa tanto quanto no trabalho, às vezes até mais. Conflitos familiares, né, a questão de relacionamento, isso traz, às vezes, uma sobrecarga. Então, buscar alternativas, e aí, muitas vezes, vai ser necessário também a ajuda de um profissional para isso, né? Uma questão que foi mencionada aí, você estava comentando, às vezes a pessoa escolhe um trabalho, se prepara para ele e vai chegar naquele momento de trabalho e, como a colega da saúde pública, né, não conseguindo desenvolver a sua capacidade por ser um trabalho estressante. A gente tem acompanhado alguns estudos aqui na USP, em Ribeirão, né, onde a gente vê que o local de trabalho da pessoa, né, é muito estressante. Então, mudar de setor, por exemplo, né? Ela está numa unidade de emergência, ela é muito vulnerável àquele impacto do estresse na emergência, atender aquela demanda muito. Então, ir para uma atividade que não seja tão exigente para ela, mudar, por exemplo, para uma atividade que trabalhe mais com terapia ocupacional, com um trabalho mais menos agudo, né, com trabalho mais de pacientes mais de reabilitação, por exemplo. Isso traz um bem-estar no trabalho, né, ajuda a melhorar. E uma questão que eu comentava aqui até com os colegas no estúdio, né, é a questão de você ter também a possibilidade, né, de diversificar suas atividades, né? Então você chega no momento onde você atinge momentos de relacionamento em casa, alivia a sua tensão no lazer, né, no esporte. Atividade física é outra questão muito importante que a gente procura sempre incentivar nos nossos pacientes, poder integrar atividades de lazer com atividade física. Isso realmente vai desestressando, principalmente essas pessoas vulneráveis, e vai propiciando com que elas consigam enfrentar as novas situações
de estresse e não desenvolvam quadros tão prevalentes, né, tão incapacitantes como a depressão, por exemplo. Você sabe que além de campeões em estresse, nós somos, o Brasil, considerado um país alegre do carnaval, do futebol, é o país campeão mundial de depressão. Estudos recentes mostram que nós temos os maiores índices de depressão nos países em desenvolvimento no mundo todo, né? E, sem dúvida, isso tem uma ligação com esse dado que nós estamos discutindo hoje, que é o estresse. Até porque a gente passa muitas horas do dia no trabalho, né? Se a gente não é feliz no trabalho, obviamente que isso se reflete em toda a vida pessoal. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Hoje nós estamos falando sobre o estresse no trabalho. E agora nós vamos voltar a São Carlos para saber com a Gláucia Santiago o que a empresa lá faz para diminuir o estresse no ambiente de trabalho, na rotina dos trabalhadores. Conta então para a gente, Gláucia. Hebe, agora nós vamos entrar em uma sala que chama Sala de Descompressão. É exatamente o que o nome diz, para tirar a pressão dos colaboradores. Vamos lá para a gente conhecer esse espaço? Olha só que local agradável, um local de descanso, onde o pessoal pode ler uma revista, um jornal, assistir um pouquinho de TV, até tirar um cochilo. Aqui é um espaço especial para que o colaborador venha e tire todo o seu estresse. Não é isso mesmo, João Carlos, você que é o gerente aqui da empresa, é isso? Esse espaço é especial? É muito especial, Gláucia. Realmente o grupo se preocupa muito com essa questão do bem-estar do colaborador e a gente montou toda uma estrutura propícia para isso, para minimizar o ambiente, o estresse do ambiente de trabalho. E essa é uma das salas que favorece a isso. Então, o gestor é totalmente preparado, numa possível tensão de uma ligação, ele tira esse colaborador da operação e traz para esse ambiente de trabalho, de descompressão, para que ele realmente fique tranquilo, relaxe, enfim, e tenha condições de voltar para o ambiente de trabalho, mas sem essa tensão emocional. Que retorno que vocês têm desses colaboradores? É um retorno positivo? Realmente ajuda esse espaço, esse descanso? Muito, muito. O grupo ele não tem somente esse espaço. A gente tem uma infraestrutura muito bem adequada para o nosso trabalho. A gente tem programas voltados ao bem-estar e saúde, como ginástica laboral, a ginástica em loco, um ambulatório com médicos, psicólogos, durante todo o período de atendimento dos funcionários, enfim. Então, é muito propício e os nossos indicadores nos mostram que a gente tem um nível, um percentual de retenção dos nossos colaboradores e todas as nossas pesquisas de avaliação dos colaboradores são acima da média do mercado. Esses ambientes aqui têm um custo, obviamente, para a empresa, mas tem um retorno de trabalho muito melhor? Muito grande, muito grande. É lógico, existe um investimento grande e forte, mas o retorno ele é muito sustentável, porque o colaborador realmente utiliza toda a estrutura e o retorno na ponta com o nosso cliente, a gente se preocupa muito com a questão da gestão humanizada e isso propicia esse atendimento humanizado para o nosso cliente. Ok, muito obrigada, João Carlos. Tá aí então, Hebe, bons exemplos de como trabalhar e tirar um pouquinho do estresse ao longo do dia, o pessoal pode descansar e atender muito melhor. Ok, Gláucia, obrigada. Bom, a gente viu aí o trabalho no ambiente. Sim. Agora, o seu trabalho especificamente como treinador comportamental é um trabalho com o funcionário diretamente. É melhorar essa qualidade, né, como pessoa e não só como profissional no ambiente de trabalho. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho a importância desse treinamento comportamental. Tá. O coach é um profissional capacitado para aplicar algumas ferramentas de programação neurolinguística, neurociência, análises transacionais e outras ferramentas que vai, na verdade, transformar o ser, independente do pessoal ou do profissional. Vai transformar aquela pessoa, vai dotar aquela pessoa de uma condição mais efetiva para que ela seja mais resiliente, né, para que ela possa absorver de uma melhor forma as implicâncias que são colocadas no seu dia a dia, tanto na parte de trabalho como na parte pessoal. Isso não significa submissão, quer dizer, a pessoa, muito pelo contrário, né? Ao contrário, você vai, diante de uma adversidade, você vai se sobrepor a ela, você vai se tornar cada vez mais fortalecido, cada vez mais capaz
de dar resposta. Crítico, porém equilibrado. Para fazer suas participações. Exatamente. Olha, a Juliana aqui de Campinas, ela fala: a minha ansiedade e estresse recomeçam assim que meu despertador toca às 5 da manhã, toda a rotina de correr ao ponto de ônibus para pegar 2 ou 3 deles até o trabalho. Daí em diante, meu dia só fica melhor quando eu penso que a hora de ir embora está chegando. Como eu posso cuidar melhor de mim? E ela entra num ponto que até antes da entrevista a gente estava comentando aqui no estúdio, sobre a qualificação hoje do trabalhador, não do ponto de vista profissional, da competência que ele desenvolve na empresa, Sim. mas a qualificação pessoal. Então, assim, por exemplo, a empresa vai saber quantos ônibus ele pegou para chegar até o trabalho, como é que está a vida dele. É um diagnóstico que se faz do trabalhador para que ele possa render mais. Isso pouquíssimas empresas fazem, né? Pouquíssimas. Infelizmente, a cultura ainda do empresariado não chegou nesse nível. Mas é justamente esse nível que nos dá a possibilidade de mudar esse paradigma, né? Ou seja, o empresariado, ele precisa enxergar por completo o funcionário que ele tem dentro da sua empresa, né? Então, processos de motivações. Hoje nós já estamos num outro patamar, porque nós sempre brincamos, inclusive nas empresas, né? Motivação tem prazo. Nós precisamos agora trabalhar com transformação, não só com processos de motivação. Então, o nosso trabalho vem nesse sentido, de você criar ferramentas para que a pessoa possa se transformar, se reeducar de fato a encarar, a trabalhar, a absorver a sua realidade. Agora vamos voltar a Ribeirão Preto com o doutor Mário Jurena. Doutor, nós estamos no finzinho do programa e eu queria que o senhor desse aí a última dica para as pessoas que estão enfrentando. O senhor viu que foram várias participações, né? Ainda tem algumas aqui, de pessoas realmente estressadas vivendo esse problema. Existe alguma dica que a gente possa colocar de uma forma geral para que as pessoas se sintam de uma forma mais tranquila no trabalho? Eu acho que o colega usou uma palavra muito importante para o estresse. Né, a palavra resiliente. Como que a gente pode tornar as pessoas que estão vivenciando situações de estresse, desde o deslocamento das suas casas para o ambiente de trabalho, resistentes ao estresse? Porque o estresse, na realidade, vem de uma palavra da física, que é uma barra de ferro, ela se estressa até um ponto que ela vai quebrar. Nós temos que impedir que as pessoas acabem rompendo o organismo, se tornem resilientes a situações de estresse. E identificar no trabalho, né, com acompanhamento médico, psicológico, aquelas que são vulneráveis à doença do estresse. E aí possam desenvolver, né, as doenças físicas relacionadas, o infarto, a doença cardíaca, doenças neurológicas, hormonais e as doenças emocionais, né, principalmente a ansiedade e a depressão. Identificando essas pessoas e tornando resilientes, resistentes ao estresse no trabalho, aquelas que realmente estão vivenciando isso de uma maneira episódica, nós vamos, sem dúvida, melhorar a saúde do trabalhador, prevenindo o estresse. Ok, doutora, obrigada pela participação, bom dia. Bom, agora a questão, quando a gente fala, né, a gente não falou até agora da participação mais efetiva do funcionário, quando existe uma outra situação bem diferente dessa que a gente está falando, de estresse no trabalho, etc., mas que a própria pessoa potencializa o estresse, ou seja, a situação não é tão ruim assim, mas ela estressa o ambiente. É como se fosse uma cultura do desrespeito. O desrespeito que, de repente, o chefe tem com o funcionário multiplica com o colega e aquilo vira um ambiente horrível para se trabalhar. Isso existe, né? Infelizmente. Isso existe muito, com muita rotina, inclusive, né? A semana passada eu fui chamado numa grande empresa do setor metalúrgico, na região de Araraquara. É a maior empresa da América Latina, inclusive uma das maiores do mundo, né, que tem feito grandes contratos ultimamente. E fui chamado lá para um diálogo, porque nessa empresa há um setor de 34 pessoas, que é um setor de tecnologia de informação, e que por uma questão de conflitos internos entre essas pessoas, alheios inclusive às questões de trabalho, esse setor está paralisando praticamente que todo um processo de gestão de uma grande empresa com mais de 3.000 funcionários. Então, para você ver que a relação humana, ela é, de fato, o centro desse debate todo que nós estamos fazendo, né? E é importante ressaltar que ele não é um debate pequeno, né? Quando nós estamos falando desse processo de estresse, de desequilíbrio
das relações entre o pessoal e o profissional, indiretamente nós estamos falando de processos educacionais, de violência, de saúde pública. Então é um debate que tem que estar colocado na mesa, como nós estamos fazendo aqui hoje. Não é uma pequena parte. Não né? é uma pequena parte, é uma parte de um todo que tem que ser visto e tratado como um todo de fato. Olha, tem mais uma participação aqui da região de Campinas. Estou passando por esse tipo de estresse no serviço, depois de ser caixa, passei a ser líder, depois passei a subgerente, e o estresse muito grande. Agora, a gente está chegando ao finzinho, só para falar um pouquinho que o estresse do chefe é muito grande também, né? A gente fala muito do funcionário e esquece da função da gerência e do chefe, que é uma função difícil também, né? Existe um processo de cobrança no geral, inclusive do dono da empresa, não, né? E entre que tem que estar a no cruz mercado, e a espada, sobreviver no mercado. Não, e entre a cruz e a espada, porque é a empresa e o funcionário. Exato. Então, há um processo de cobrança unilateral de todos os lados, né? O que nós precisamos, então, é enxergar a responsabilidade e o que cada um pode fazer dentro desse processo todo. O fato é que absolutamente qualquer pessoa, né, que tenha suas faculdades mentais minimamente equilibradas do ponto de vista médico, né, como o doutor estava lá em Ribeirão, qualquer uma dessas pessoas, elas podem ser treinadas a serem melhor. Basta você, de fato, iniciar um processo de treinamento do seu cérebro, de criar novos hábitos, novos processos de gestão do seu próprio eu. É possível, né? O trabalhador melhor, uma pessoa melhor, um trabalhor melhor. Não só possível, como necessário e urgente, né? Seu Carlos, muito obrigada pela participação. Obrigado a você pelo convite. Bom dia. Bom dia. O doutor Mário também, que participou lá de Ribeirão Preto, um bom dia, obrigada. E a você que nos acompanhou, mandando perguntas, opiniões, um bom dia e até o próximo programa.